Fala pessoal, eu sou o professor Paulo Silva, tá, de Química do Campus IFAL Murici. Hoje a gente vai continuar nosso assunto de funções oxigenadas, tá, dentro de Química Orgânica. A gente já viu a função álcool, já viu a função fenol, o éter, aldeídos e cetonas. Hoje é a vez dos ácidos carboxílicos, tá certo? Então, se liga aí, ácidos carboxílicos. Ah, professor, mas o que é que caracteriza essa função? Vamos lá. O que caracteriza essa função é esse aqui, ó, esse grupo C+O mais OH, que a gente chama isso de carboxila. Beleza? Guarda esse nome aí, ó, carboxila. Não esquece. Aí você deve estar se perguntando, então, quer dizer que a carboxila parece com a carbonila e também tem uma hidroxila. É, pessoal, realmente, boa observação. Então, C+O, tá? Que é a nossa carbonila, com a hidroxila, resulta realmente na nossa carboxila. Beleza? Então é isso, galera. É isso. Boa observação de vocês aqui, ó. Carbonila, que aparece o que? Em aldeídos e cetonas, com a hidroxila, que aparece em quê? Em álcoois e fenol. Beleza? Dá a carboxila, então não esquece disso não, beleza? C+O mais OH ligado ao mesmo carbono é uma carboxila e representa os ácidos carboxílicos. Então, mas professor, aquela mesma ladainha da nomenclatura, como é que se dá a nomenclatura para os ácidos carboxílicos? Vamos ver agora? Então, vamos embora. Primeiramente, pessoal, tem uma coisinha que muda diferente das outras funções, porque, por exemplo, aldeído a gente não coloca aldeído no início, o nome é aldeído no início, mas ácido sim, a gente coloca o nome ácido, tem que ter, antes de tudo, inclusive antes também dos radicais, né? O que é radical? Aquele metil, etil, propil, entre outros, tá certo? Então, depois do ácido, a gente tem os radicais, se tiver radicais a gente põe aqui, mas se não, depois o prefixo, que vocês sabem que é o número de carbonos, né? Aquele met, et, prop, but, mais infixo, que vocês sabem que é de ligação simples, dupla ou tripla, que é an, en ou in, certo? E no final dos ácidos a gente coloca oico, beleza? Esse oico aí caracteriza o final dos ácidos carboxílicos. Eita, professor, mas como é que vai ficar isso aí? Como ficaria a nomenclatura dos ácidos em si? Vem comigo, vamos embora, vamos ver isso aqui, vamos ver alguns exemplos, tá certo? Que aí vocês vão tirar essas dúvidas aí que vocês estão. Tá vendo essa estrutura aqui? Você primeiramente vai ter que procurar a carboxila, né? Isso tá aí, a carboxila. Então, o que é que você vai ter que fazer para dar nomenclatura? Se lembra? Primeiramente, ácido, tá? No início eu vou colocar só a C. Depois, o prefixo, que é met, só tenho ligações simples, então é an. Depois, no final, eu sei que no final dos ácidos vai ser oico, tá certo? Então, ácido metanoico. Eu vou falar da aplicação de cada um desses aqui que eu trouxe no nosso dia a dia, tá certo? Mas depois aqui da aula de nomenclatura eu vou anexar aqui uns slidezinhos e aí vocês vão ver como é importante, como está presente no nosso dia a dia. Vamos lá, vamos continuar. Esse aqui é fácil, só com carbono, não foi? Ácido metanoico. Vamos continuar esse aqui. Esse aqui é um pouquinho maior, tá certo? Mas a gente identifica a função e aí a gente pode dar a nomenclatura. Vamos lá. Aqui eu tenho dois, né? Mas primeiramente eu tenho que colocar ácido. Não esquece de colocar ácido no início, porque vocês vão perder ponto, viu? Perde pontinho aí nas questões, nas atividades. Então, ácido, eu não tenho ramificação, então eu tenho somente dois carbonos, que é et, só tenho ligações simples, etan, e no final, sempre oico. Então, ácido metanoico, tá bom? Esse camarada aqui, no nosso dia a dia, é o vinagre, tá certo? Esse é o vinagre, lógico, uma solução de 4% aproximadamente, é o nosso vinagre, também conhecido como ácido acético, acetum, de azedo, tá, em latim, beleza? Vamos para outro exemplo. A gente já viu o ácido metanoico com carbono, tá bom? A gente já viu o ácido etanoico com 2 carbonos. Vamos então, para seguir a sequência, vamos ver com 3, né? Vamos isolar aqui a cadeia principal. Gente, mais uma vez, quem é que manda nas funções oxigenadas? A função oxigenada, não é isso? Lógico. Então, a gente começa a contar daqui. Eu não tenho ramificação, mas eu vou começar a contar. Já é mania, tá? Já é vício. Então, eu tenho 3 carbonos,
logicamente o prefixo é próprio, mas eu não posso esquecer que primeiro eu tenho que colocar ácido. Ácido, então, prop de 3, prop, só tenho ligações simples, propan, no final, oico, oico, beleza? Então fica o ácido propanoico. Vamos outro exemplo aqui, vamos lá, isolar a cadeia principal. Fazendo isso aqui rapidinho, porque vocês já sabem mais ou menos o que é a cadeia principal, o que é que tem que ter na cadeia principal, quem é que manda na cadeia principal, não é isso? Vocês já sabem isso, então não precisa estar repetindo aqui várias vezes. Então vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, beleza? Ô professor, mas porque o som não foi por baixo? 1, 2, 3, 4 aqui, porque aqui eu tenho uma dupla, se liga, tem uma dupla ligação e essa dupla ligação tem que estar na cadeia principal, beleza? Então vamos lá, se liga aqui que eu tenho uma ramificação, essa ramificação é chamada de metil, só tem um carbono, então é metil. Então como é que ficaria o nome? Eu tenho 4 aí, tal, é um ácido, né? Identifiquei que é um ácido, tá aqui a minha carboxila. Então eu tenho que colocar primeiramente o nome ácido no início, tá? Ácido, depois as ramificações, né? Aqui está como prefixo, mas se você tem ramificações, você vai adicionar a ramificação aqui. Vou até colocar aqui para não esquecer. Ramificação, quando houver. Então a ramificação aqui que eu tenho é metil, então vamos lá, colocar ácido, metil, é só isso pessoal, é só isso, estou esquecendo nada não, lógico né pessoal, onde é que vai estar o metil? O metil poderia estar aqui, entendeu? Então é necessário informar onde é que está o metil, tem que colocar o número do carbono, então é ácido 3, carbono 3, tá? Metil, e aí eu tenho que colocar agora o que? Agora sim, já coloquei as ramificações, prefixo, que é o número de carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, but, en ou in. Se liga que eu tenho ligação dupla, então não é mais an, agora vai ser en. Mas eu tenho que identificar onde que essa dupla ligação vai estar, tá certo? Se vai ser no carbono 2, carbono 3, entre outros, tá certo? Então eu vou ter que colocar aqui ó, um tracinho, no carbono 3, eu tenho uma dupla ligação que eu indico com um infixo em. E depois eu coloco a terminação oico, certo? Então ficaria ácido 3-metil, but 3 em oico. Não preciso identificar onde é que está o oico, porque quem manda é ele, tá? O oico que eu digo é a carboxila, então ele vai estar na extremidade, que eu só tenho um. Se eu tivesse mais de um seria, se tivesse 2, por exemplo, é dioico, se tivesse 3, trioico e assim sucessivamente, beleza galera? E vocês podem encontrar também isso aqui junto, não separado por um hífen, certo? Você poderia encontrar but 3 enoico, tanto faz, beleza? Mas assim, esse camarada aqui, ó, esse camarada, tá? Que é a carboxila, você pode encontrar em algumas estruturas, né, simplificada dessa maneira aqui, ó, certo? COOH, como tem aqui nesse exemplo, tá aqui ela aqui, ó, tá bom? Isso aqui é a carboxila, então ela vai ter que estar na cadeia principal. Então a cadeia principal, ó, vai ser essa aqui, a mais longa, que tem a função oxigenada. Tranquilo? O que é que está na cadeia principal? Cadeia principal. O que não está na cadeia principal é ramificação, beleza? Então aqui, ó, não está, é uma ramificação. O nome dessa ramificação, etil. Etil, 2 carbonos, ramificação, etil, certo? Então, vamos contar aí a nossa estrutura, né? Lembrando que aqui está a carboxila, certo? Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbono, a gente sabe que é X, né? Met, et, prop, but, pent, X, hept, e aí vai, mas a gente tem 6 é X. Então, o que é que acontece? Se eu identifiquei que é um ácido, eu coloco o ácido logo no início. Vamos lá. Ácido no início, eu tenho ramificação. Tenho, então vou colocar a ramificação. Em que carbono? Carbono 2. Se liga que está no carbono 2, né, eu tenho um radical etil. Beleza, acabou por aí? Não, agora é o tamanho. Acabou minhas ramificações, então eu vou para o tamanho da cadeia. Qual é o tamanho da cadeia? Tenho 6, então X. Só tenho ligações simples, então meu infixo será an. Olha que isso aqui a gente já vai no automático. Porém, o finalzinho aqui dos ácidos carboxílicos é oico, beleza? Então,
Nossa estrutura aí seria ácido, tá? 2-etil e hexanoide. Beleza, galera? Mais aprofundado, tá certo? Do exemplo que eu falei em relação a duas carboxilas, né? Se liga aí, tem uma carboxila aqui e tem outra carboxila aqui no final, beleza? O que é que a gente tem que decidir agora? A gente tem que decidir como é que vai se dar a contagem dessa cadeia, não é isso? Só que aqui eu tenho duas estruturas, tá? Desculpa, uma estrutura que tem duas carboxilas. Essas carboxilas posso contar daqui ou daqui, tanto faz, não é isso? Errado, se liga aqui, pessoal, que eu tenho na cadeia aqui uma ramificação. E aí eu vou ter que olhar a questão da ramificação. Ô, professor, eu vou olhar o quê? Ela está no meio? Tá não, no meio não. Se eu for contar daqui, da esquerda para a direita, eu vou ter carbono 1, 2 e 3. A ramificação vai estar no carbono 3. Se eu for contar daqui, 1, 2, 3, 4. A ramificação vai estar no carbono 4. Então, vocês sabem, estão velhinhos e cansados de saber que eu tenho que dar o menor número possível às ramificações, não é isso? Então, quem manda é a carboxila, nesse caso? É. Mas, nesse caso, as duas estão mandando. Então, eu vou ter que ver o segundo fator que manda, que é a ramificação. Beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Já identifiquei, tá? Qual é a contagem correta, que é da esquerda para a direita. E aqui, qual é o nome dessa ramificação? Essa aqui, como está no carbono secundário, pessoal, ela é chamada de isopropil, tá certo? Essa ramificação é isopropil. Então, minha nomenclatura desse composto vai ser ácido, que eu não posso esquecer nunca, ácido, já que a gente tem espaço eu vou escrever, que é ácido, o quê? Ácido tem ramificação? Tenho. Ácido isopropil. Opa, professor, não esqueça do número não, professor. Desse jeito, você quer cortar na minha atividade? Se esquecer o número eu corto, viu? Algumas coisinhas lá. Não vai perder a questão toda não, mas eu tiro ponto. Vamos lá, no carbono 3 tem isopropil, tá certo? Depois que eu botei a ramificação, eu venho o prefixo, que é o número de carbonos, tá certo? Então eu vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Eu tenho 6 carbonos, então tá aqui mesmo, hexa, tá? Só tenho ligações simples, hexan, concorda? Hexan, só tenho ligações simples. Se liga, viu? Tem que conferir. Só tenho ligações simples e no final oico. Deu ali no cantinho, né? Então ficou ácido, ramificação, o prefixo, o número de carbonos que é hexa, tá? Se é em que é o infixo, se tem ligação simples, duplas ou triplas e também o finalzinho que é oico, beleza? Tranquilo, pessoal? Tá certo? Errado, sou. O senhor tá esquecendo de alguma coisinha. Tô brincando, viu, pessoal? Porque aqui, ó, tem um detalhe, tá certo? Tem um detalhe que você não pode deixar passar. Por quê? Você lembra que eu disse que tem duas carboxilas, então eu não posso deixar de dizer que é hexan, tá? Dioico, beleza? Não esquece desse di que representa o 2 aí, que tem duas carboxilas. Então, ficaria hexandioico. Deixa eu ver se dá para colocar aqui, tá bom? Para ficar tudo junto e você não se confundir. Vamos lá. Ácido 3, isopropil hexandioico. Galera, espero que vocês tenham entendido aqui. Ainda tem as aplicações para vir aí. E até mais.